Boa noite. Está começando mais uma edição do programa Estação da Fama. Eu quero aproveitar para agradecer a presença de vocês que vieram aqui assistir o programa ao vivo e falar com você de casa e dizer para você que é sempre um grande prazer poder contar com a sua companhia. Esse programa é nosso, eu faço com o maior carinho e eu tenho certeza que vai ser de grande valia hoje o nosso bate-papo, muita informação para você, que é um dos propósitos do programa, é poder levar entretenimento e informação. E hoje nós estamos recheados de informação. E como sempre, nos outros programas, com quem eu tenho o grande prazer de trabalhar, apesar de muito jovem, mas tem um gosto muito refinado com relação à música, sempre fazendo uma apresentação muito bacana, e eu ainda tenho o prazer de dizer que é meu filho, Douglas Ferreira. E o programa Estação da Fama tem como objetivo levar informação e entretenimento. Hoje nós temos uma convidada especial que veio lá de São Paulo, que para enriquecer o nosso programa, que já está aqui sentadinha ao meu lado, né, a doutora Lúcia Helena, que é ginecologista e obstetra, que vai trazer bastante informação, principalmente do jovem de hoje, do jovem evoluído, dentro do nosso sistema, que a informação não tem muito valor, mas ela vem aqui para enriquecer o nosso programa. Muito obrigado, doutora Lúcia Helena. Eu que agradeço, João Gonçalves. Prazer todo meu convite. tê-la aqui. Nós vamos fazer um intervalo pequenininho e já voltamos para a gente começar o nosso bate-papo, tudo bem? Nós voltamos em 2 minutinhos. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Há 10 anos, o Bolsa Família ajuda a reduzir a pobreza no Brasil. E faz muito mais que isso. Coloca milhões de crianças e adolescentes na escola. Reduz a mortalidade infantil. Dá poder de compra a quem não tem. E novo rumo à vida de muita gente. O Bolsa Família faz tanto pelo Brasil que todo brasileiro acaba sendo beneficiado por ele. 10 anos de Bolsa Família. Nossa vida melhorou. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza. Já estamos de volta. E aqui ao meu lado, a doutora Lúcia Helena. Mais uma vez, obrigado por você sair de lá de São Paulo, vir até aqui, me conceder uma entrevista, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedora para o nosso programa. É um prazer, João. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de conhecer você melhor e dar oportunidade para o meu amigo que está em casa também lhe conhecer. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, por onde você passou, por que escolheu essa profissão, há quanto tempo você exerce, para que o nosso amigo possa entender melhor sobre os assuntos que nós vamos estar abordando. Pois não. Exerço essa profissão há 26 anos. Inicialmente, quando eu era uma adolescente, eu não podia nem imaginar que a minha opção fosse ser médica. Eu nasci em berço de família russa, onde se respira a arte, principalmente por parte da minha mãe. Meu avô veio de Moscou e é maestro. E a nossa educação sempre foi muito voltada para o mundo artístico. E eu iniciei muito cedo a vida de bailarina clássica. Aos 4 anos de idade, eu inaugurei um solo no palco
como bailarina clássica e dançando música folclórica russa também. E a minha alma, a minha paixão era a dança e eu me via bailarina. Aos 15 anos, dançando, eu recebi o convite de um headhunter do Canadá para ser profissional no corpo de baile do Canadá. E estava muito entusiasmada. Mas o universo não quis assim, não era aquele momento, e usou meu pai como instrumento, que me mostrou que não era o caminho adequado naquele momento, para eu refletir. Nesse tempo, o meu avô faleceu e eu me interiorizei e comecei a refletir um pouco mais sobre a vida e escutei dentro da minha alma o chamado para me dedicar a curar. E a cura seria justamente a forma mais direta de curar alguém, seria exercer a profissão de medicina. E o meu sonho, desde adolescente, quando veio esse chamado, era ter a oportunidade de ter conhecimento e talento suficiente para ser procurada por uma paciente e dar o céu para essa paciente. Era assim que eu definia. Dar a felicidade, o céu, a saúde. E eu já me via lidando com pacientes mulheres, porque o chamado à maternidade era muito forte. Ajudar as mulheres a serem mães, orientar a vida sexual das mulheres e ajudar aquelas que têm dificuldade em engravidar, que engravidasse. E com esse sonho, com esse chamado, no último ano, que na nossa época era colegial, terceiro ano de colegial, no último semestre, eu contei para os meus pais que eu queria fazer medicina. Inicialmente ninguém acreditou, porque é uma mudança radical, na verdade. Ninguém entendeu qual era a ligação da cura com a arte. Mas desde criança, o dançar para mim tinha também o significado de cura. Talvez a mesma leveza. A cura da alma, né? A cura das pessoas que assistem. E eu tinha esse link, mas eu não conseguia explicar isso. Prestei vestibular e entrei no mês de maio, depois do terceiro colegial, entrei com 17 anos. E fui para Taubaté, para o interior. Quando eu nasci, eu fui morar em Taubaté, eu morei 4 anos lá. E quando nós saímos de Taubaté e meu pai foi promovido e veio para São Paulo, eu prometi a mim mesma que eu ia voltar um dia para Taubaté. Então eu voltei através do vestibular. Amor à primeira vista. Eu tive um sonho antes do vestibular, que algumas pessoas de branco me levaram num caminho cheio de árvores e plantas e falaram: aqui é o seu lugar. E eu só passei na faculdade porque eu escrevi uma redação sobre a maternidade, que já era o meu sonho exercer. Mas aos 17 anos? Eu já tinha essa... Já tinha essa perspicácia de falar sobre o assunto. Eu tinha esse chamado, Tanto que no cursinho, eu fiz 2, 3 meses de cursinho, o professor Idelbrando, tem alguns livros sobre redação. Quando ele leu a minha redação sobre maternidade, ele pediu para publicar no livro dele, de tão profundo que já era a minha visão sobre... Uma riqueza para o ego. Não sei se era riqueza para o ego, acho que é uma missão mesmo, um chamado. E comecei a faculdade. Fui para Taubaté, saí de casa, montei a República e a vida começou a ficar difícil. Principalmente porque nos primeiros anos a gente tem uma bagagem na faculdade de medicina de muita teoria. A gente não vai para a prática logo. E o meu anseio era a prática, era o contato com o paciente, com a paciente. E muita teoria, então para mim era pesado, principalmente porque eu sentia muita falta de dançar. E eu dancei a vida toda. Até que no segundo ano, e eu entrei várias vezes em crises, eu acho interessante colocar isso porque as dificuldades que a gente passa para um dia se firmar, né? Então, nos primeiros anos, eu tinha algumas crises, se eu ia continuar ou não a faculdade, e a minha madrinha era médica, é médica ainda, e ela ia até Taubaté para conversar comigo, e para rever dentro de mim quais os meus objetivos, se era isso mesmo que eu queria, se não era. Então, de dia eu era uma aluna aplicada, de noite eu dormia, eu sonhava que eu dançava.
Eu me via no palco. Não gerou um conflito interior? Muitos. Não foi um, foram muitos. Aí assim foi indo até o 4º ano da faculdade. No 4º ano da faculdade, eu entrei numa maternidade, no hospital, e comecei a ver então a prática. 3º ano chegou o contato com o professor José Eduardo Nestares, que era o chefe da cadeira de obstetrícia, e aí eu comecei a sintonizar. Eu comecei a perceber que aquele assunto era um assunto que me calava, que era realmente a especialidade que eu ia seguir, e dali para frente as dúvidas começaram a ir embora, e eu comecei a fazer então um estágio prático junto com a faculdade. Mas como o melhor estágio era aqui em São Paulo, né, os melhores, e eu ingressei na época no de maior referência, que era no Hospital Pérola Baiton. O Hospital Pérola Baiton era a referência do treinamento em maternidade do Hospital das Clínicas. E o Nestares justamente tinha um plantão aqui, e eu pedi a ele se eu poderia ingressar no plantão. Então eu ficava 2 noites sem dormir, eu vinha na quarta-feira, 5h30 da manhã para cá, dava o plantão de 24 horas, depois saía daqui às 5h30 da manhã de novo, ia para Taubaté e assistia a aula, ia dormir depois. Então eu ficava só mesmo com 19, 20 anos, ficava 2 noites sem dormir, estava escalando o sucesso. Com uma força de vontade muito grande em não largar esse plantão daqui de São Paulo. E por 6 meses, o Nestares, que era uma grande personalidade na especialidade, ele pessoalmente que me ensinou os procedimentos. Depois de 6 meses, naquela época a gente usava aquele bip, que era um tijolo, ele me entregou o bip e falou, agora você toca o plantão, que eu vou almoçar, que eu vou para cá, que eu vou para lá, e eu tinha que tocar o plantão e ensinar, né? E eu ensinava a turma que vinha do Hospital das Clínicas, do HC, com todo aquele preconceito que quem era de Taubaté não sabia tanto quanto quem era do HC. Então, no 4º ano de medicina, eu já comecei a enfrentar aí alguns desafios, aprendi, ensinei, estagiei, e foram então 2 anos assim, né? No final, e eu fui avisada pelo professor de cirurgia geral para eu não fazer isso, porque eu faltava a cada 15 dias, uma quinta-feira inteira. Se eu fizesse isso, eu não ia me formar, porque eu não estava honrando a cadeira de cirurgia geral como eu deveria, porque eu faltava a cada 15 dias. Então eu fui comunicar ao professor, olha, eu vou ter que parar o estágio. O professor falou, você não vai parar o estágio, senão você não vai entrar na residência. E eu fiquei entre a cruz e a espada, né? O que eu ia fazer? Aí, como eu queria obstetrícia de todo jeito, ginecologia e obstetrícia, eu arrisquei. E resolvi manter e desafiar a cirurgia geral. Ao término dos 6 anos, na véspera de formatura, eu entreguei os convites, mas eu não sabia se eu ia me formar. Porque o professor de cirurgia geral me repetia a prova, me repetia e eu não conseguia passar de ano. Ou seja, me formar. E punha exame, recuperação, 2º exame, 3º exame. Tão difícil assim? Foi vamos dizer, uma certa perseguição, porque eu desafiei e fiz o estágio em São Paulo. 2 dias antes da formatura, os meus amigos não aguentavam mais ver o meu sofrimento, foram falar com o chefe da cadeira da cirurgia geral. Ele me chamou, fez uma prova oral, por tudo que eu respondi, ele me pediu desculpas, e aí eu me formei. Então eu não sabia nem se eu fazia o vestido de formatura ou não. E assim começou. Passei na residência em Taubaté para fazer especialização. No final da residência, nós tínhamos uma proposta de uma prova oral e uma banca com 5 examinadores. E a gente podia escolher o assunto. E eu escolhi o assunto que talvez até hoje é considerado o mais difícil dentro da especialidade, que é a esterilidade conjugal, a dificuldade de engravidar. E os professores me questionaram, você tem certeza que você quer ser arguida sobre esse assunto? Você pode ser reprovada, é o mais difícil que você está escolhendo. E eu falei, não, é esse mesmo que eu vou, né? E eu estudei mais de 1 ano o que eu pude sobre o assunto para essa prova final. Aí no final, eram 5 professores e eu até explicava atualidades
e conceitos que eles próprios não sabiam, né, de tanto que eu tinha estudado o assunto. Valeu a pena, né? E eu me formei com muito orgulho, né, com honras, e fui considerada pela equipe a melhor mão cirúrgica dentro da especialidade. Eu tinha muita habilidade cirúrgica. Devido a isso tudo, eu fui convidada pelo professor Nestares, que era o chefe da cadeira na época, de ser assistente dele aqui em São Paulo, né, e trabalhar no consultório dele. Eu aceitei, obviamente, porque era uma oportunidade maravilhosa de aprendizado, e eu vim, então, para cá. O consultório dele era em Perdizes, ali na Cardoso de Almeida, e eu iniciei, então, a minha vida aqui, trabalhando com ele. Mas, me espelhando nele também, que foi uma pessoa que seguiu carreira acadêmica, eu resolvi continuar os estudos em esterilidade conjugal na Santa Casa. Fiquei 2 anos lá, aonde eu fui incentivada pelo Nilson Donadil, que na época era o maior nome que nós tínhamos no país nessa especialidade, que ele, toda a formação dele é parisiense, né? Ele veio da França e teve muito sucesso. Praticamente ele iniciou a esterilidade no Brasil. Então eu fui uma estagiária dele na Santa Casa, e ele me colocou ali para estudar a cavidade uterina. E como uma professora minha de pós-graduação diz, o assunto que a gente desenvolve é que nem namorado. A gente tem que estar apaixonada, senão a gente não desenvolve. Porque é muito difícil, a gente encontra uma série de obstáculos pelo caminho. Enfim, eu comecei a estudar a cavidade uterina. Diagnóstico, obstrução, sequelas, como tratar. Aprendi a fazer exames diagnósticos com o máximo de delicadeza para ser o mais indolor possível. E depois de 2 anos, justamente por estudar cavidade endometrial, eu comecei a desenvolver um exame que era extremamente novo no Brasil, hoje já não é tanto, que é a histeroscopia, a endoscopia uterina. Então eu tenho o diploma, o primeiro diploma brasileiro. Eu sou formada junto com a primeira turma no Brasil em histeroscopia. E tudo sempre olhando para a cavidade uterina. Fiz justamente aqui no ABC, aqui, eu fiz com o Caio Parente Barbosa, que é um excelente endoscopista ginecológico, e aqui eu iniciei a minha atividade de professora de faculdade. Eu fui assistente de ensino aqui na faculdade do ABC. Só que eu não tinha título ainda de mestrado. Então, e tudo isso em paralelo a trabalhar no consultório do Nestares. E eu então queria ter o título de mestre, mas eu não queria ir para o HC, fazer mestrado no HC. Mas eu não podia falar que eu era, vamos dizer assim, meio afilhada do Nestares, porque politicamente ele não era mais bem visto no HC. Então ele falou, Lúcia, vai, mas vai com a sua competência, com o seu currículo. Não fala que você trabalha comigo, senão as portas se fecham. Eu pus o currículo embaixo do braço e perguntei quem é a chefe da pós-graduação aqui. É a doutora Ângela Maggio da Fonseca. Então eu fui me apresentar. Muito prazer, doutora Ângela, eu sou a doutora Lúcia. Tem propriedade para falar, eu estudei, tenho conhecimento, né? Não tem por que temer. O que a senhora deseja? Eu falei, eu quero fazer pós-graduação aqui. Como? Quem te indicou? Ninguém. Vim sozinha. Eu vim sozinha. Aqui está o meu currículo. Ela olhou bem meu currículo, olhou para mim, e aí até hoje eu não sei se ela me achou muito audaciosa ou uma louca, mas enfim, ela resolveu aceitar o desafio. Falou, vamos ficar, trabalhe no nosso ambulatório, você é bem-vinda, mas você tem que produzir trabalhos científicos para conseguir vaga para alguma coisa. Então eu trabalhei gratuitamente 4 anos, produzindo trabalhos dentro do Brasil e fora do Brasil, só em cavidade uterina, que foi o que eu comecei lá atrás. Então eu desenvolvi técnica diagnóstica precoce em câncer endometrial. E aí eu tive a oportunidade então de publicar inúmeros trabalhos no Brasil e na Europa sobre diagnóstico precoce em câncer de endométrio. Poxa, assim, eu vejo você contando a tua história. Parece uma escalada que você está fazendo para subir o pico do Everest, né? Porque as pessoas geralmente vê quando você está no alto, mas essa escalada ninguém se preocupa em contar. Eu fico, assim, orgulhoso de ter você aqui, porque eu perguntei sua história
e assim achei de uma delicadeza tamanha você vir sem me perguntar quem eu era. Eu fico muito envaidecido de ter uma pessoa com o seu quilate e vir aqui para a gente estar conversando. É por isso que eu sempre divido esse momento com você que está em casa, porque nós vamos fazer um intervalo e quando eu voltar você vai conhecer um pouco mais, além da história dela, mas as informações que ela trouxe, principalmente para o jovem, para você que é pai, é muito interessante você saber. Eu vou fazer um intervalo e volto em 1 minuto. A aduana da Receita Federal é a porta de entrada e saída de todas as mercadorias no Brasil e está cada vez mais moderna e ágil. A indústria nacional se beneficia com importações e exportações mais rápidas e eficientes. Quem volta de viagem do exterior pode declarar pela internet e pagar impostos com cartão de débito. O comércio também ganha com combate à pirataria. Receita Federal, abrindo portas para um Brasil melhor. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Já estamos de volta e aqui ao meu lado, a doutora Lúcia Helena, uma história brilhante que está enriquecendo aqui o nosso programa. Ela vai falar um pouquinho mais dela, em seguida nós vamos estar levando uma informação de qualidade para as nossas jovens do nosso país e para você que é pai, que é muito importante você estar acompanhando. Eu quero dividir esse momento com você. A senhora estava falando das suas publicações, assim, estava tão bom o nosso papo aqui, a sua história, e o tempo passou rapidinho. Eu gostaria que a senhora continuasse falando um pouco mais sobre isso. Pois não. Com 4 anos de publicações em trabalhos internacionais, eu achei que eu estava apta a me candidatar a uma vaga de mestrado. Ao mesmo tempo, eu recebi o exame de beta-HCG positivo e estava grávida. E me vi diante de um dilema, porque o pai do meu filho resolveu passear e se envolver com outra mulher e eu fiquei sozinha, com 1 mês de gestação, assumindo uma gestação independente. A chefe da pós-graduação sabia que eu estava assumindo um filho sozinha e pesaram, doutora Ângela, doutor Pinotti na época, o valor e os inúmeros trabalhos que eu tinha publicado, e mesmo tendo mais de 40 candidatos, a vaga foi minha. Pelo mérito e pelos trabalhos, né, que eu fiz. E tinha também a dívida do meu apartamento. Então eu olhei para 3 desafios e falei, bom, vou abraçar os 3, né? Depois de 4 anos o meu apartamento estava quitado, tenho um filho lindo, que hoje já é um rapaz de 15 para 16 anos, né, Dimitri? E o título de mestrado que me conferiu publicação nos Estados Unidos, porque foi inédito. Foi chamado mestrado porque politicamente tinha que ser chamado, era o primeiro passo, mas a qualidade já era de doutorado. Então, como durante o mestrado eu estudei a cavidade uterina e desenvolvi não só a esteroscopia, mas o ultrassom, e precisava de uma ultrassonografista no andar da gineco, Pinotti comprou o aparelho, montou uma sala e me deu a chave e disse, agora você é responsável pelo serviço de ginecologia aqui no HC, pelo ultrassom do serviço de ginecologia.
Então eu fazia o exame de todas as teses, de todos os médicos, e dentro da ultrassonografia. Nessa época, eu fui passear, viajar, estava muito bem, voltei a dançar e eu ia me reinaugurar no palco. Na véspera, o meu filho e minha mãe estavam brincando e jogaram um bumerangue em cima do telhado. E eu, imprudentemente, resolvi buscar. O telhado era de vidro, 4 metros acima, e eu caí. O telhado quebrou e os meus calcanhares viraram pó. E a orientação médica de um especialista em calcânio é que para um dia voltar a dançar eu teria que ficar sem pisar por 6 meses. Fui para a cadeira de rodas, voltei para a casa da minha mãe por esses 6 meses e resolvi escrever uma proposta de doutorado. Essa proposta foi aceita à distância, é a única história no HC, o único caso de uma candidata aceita à distância, que não está ali no dia a dia trabalhando. E eu criei uma técnica de tratamento de tumores ovarianos por ultrassom, evitando cirurgia. Depois que eu defendi o doutorado, eu fui entrevistada pela Folha de São Paulo. O jornalista foi muito feliz, escreveu muito bem a matéria, e essa matéria então se multiplicou e foi difundido por todo o Brasil, pela Europa, na Rússia e pela América Latina. Então hoje eu atendo com muito prazer que eu realizo essa técnica e atendo pacientes que vêm inclusive de fora e de todo o país atrás dessa técnica. Terminando o doutorado, uma colega na nossa clínica me convidou para ser perita. E eu fui ser perita em erros médicos. Estava assim, trabalhando a 1000 no consultório como perita, quando eu fui fazer exame de rotina de saúde, há 3 anos atrás. E foi diagnosticado que eu tinha 100% de obstrução na minha coronária principal. Os médicos não entendiam. Coração tão bom e frágil. Entupido. Completamente entupido. E ninguém entendia como que eu estava viva. Geralmente com 70%, 80% a gente morre com infarto. E eu estava viva. Uma coronária 100% e as outras 2, 80% e 90%. E eu tinha uma colateral na espessura de um fiozinho de cabelo que me mantinha viva. Os médicos ficaram tão assustados, foi no 9 de julho, que só me deram anticoagulante, em 48 horas me operaram. E eu ganhei 3 pontos. Essa cirurgia, por eu ser pequena, de pequena estatura, teve que se abrir, né, obviamente o tórax. Eu fui todinha fraturada, todas as costelas fraturadas. Me encharcaram de líquido, eu tive edema pulmonar e eu tive também fratura de coluna. E fiquei em estado grave na UTI. Em alguns momentos na UTI, eu percebi que eu estava me desligando. E eu cheguei a visitar a passagem. Eu visitei a passagem, conversei com o meu mestre e recebi a escolha. Né? E eu escolhi voltar. Poderia escolher não voltar, porque muita coisa já foi cumprida. Mas escolhi voltar para realizar novas propostas de uma outra forma. E essa forma eu ainda estou descobrindo. Uma delas, quando eu retornei, eu fui para casa e tive muita dificuldade de andar. E os especialistas diziam que eu tinha que colocar 4 pinos e 2 placas na coluna, pela fratura que foi uma sequela da cirurgia cardíaca. Eu encontrei um ortopedista que falou: Lúcia, vamos tentar, você vai fazer uma fisioterapia de Hoffmann por 3 meses. Então, e vamos ver o que acontece. E essa terapia de Hoffmann, ela rearranja a musculatura de tal forma que tentaram fazer 2 placas com a minha musculatura paravertebral. Dói muito, eu me submeti 3 meses a essa terapia. E quando terminou a terapia, ele falou: agora você vai e faz
algum exercício e vamos tentar, para você não operar, algo que mexa a região lombar. Eu olhei bem para o médico e falei... Já sei o que vou fazer. Dança do ventre! É para lá que eu fui. E eu comecei a dançar de novo. O ano passado eu fiz um solo no palco, onde eu pude criar a técnica, né? Eu criei a fusão da dança árabe com tango. E quando eu me apresentei, eu fui convidada a fechar um show de profissionais. Fechei o show. Esse ano eu dancei uma mistura de dança lírica com técnica de véu árabe e recebi de um profissional de nível internacional convite para me apresentar em abril na Rússia, numa competição internacional de dança. E estou muito feliz porque eu estou, através da dança, além de me realizando, eu sinto que eu estou também transmitindo essa energia de cura. E depois de tudo isso que eu passei e de toda essa bagagem profissional que eu acumulei, hoje no consultório, quando eu olho para uma paciente, eu me sinto muito mais apta e com uma visão, uma compreensão maior do que está acontecendo com esse ser humano que está na minha frente. E eu posso oferecer mais instrumentos para que ela se cure. E estou muito feliz porque aquilo que eu pensava há mais de 30 anos atrás, que eu queria passar o céu para o outro, através da medicina, eu estou chegando lá. Tá chegando lá. Você sabe, eu costumo dizer sempre, hoje eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, a Marina, quem eu quero agradecer por toda a preparação que fez para a gente estar recebendo você aqui. É uma pessoa que eu converso muito, porque trabalhamos diretamente, é quem me assessora em tudo. E eu digo para ela que tudo na vida é por merecimento. Mas confesso que eu acho que não mereço receber tantas pessoas importantes aqui, com tanta história linda. Que isso. Eu não sei se realmente mereço. Quero aproveitar para agradecer mais uma vez a você de ter vindo de lá para contar aqui a sua história. Eu é que agradeço essa oportunidade. Mas assim, não adianta você esperar em casa, ela não vai dançar, não vou pedir. Hoje não. Estamos falando de um assunto mais sério, mas vamos falar agora de um pouco de informação. Eu tenho uma curiosidade, porque, como a gente estava conversando em off, dizendo para você, a gente vive num mundo muito moderno, onde se banalizou algumas coisas, principalmente a consciência do nosso jovem. Ele sabe que eu estou falando com ele, mas eu estou falando de uma forma respeitosa, porque eu também tenho um filho muito novo, eu tenho um filho de 26 anos, tenho uma filha de 24, e eu sei dos cuidados que precisamos ter. Então eu acho que eu tenho uma liberdade, hoje você tem o meu respeito, eu tenho o seu de poder falar com você, de dizer para você o que eu penso e trazer junto comigo. Eu nunca falo aqui sozinho, porque eu não sou especialista, mas trazer uma pessoa que tem esse conhecimento profundo para a gente estar falando sobre isso. E eu vejo, hoje, por exemplo, eu vejo uma banalização, por exemplo, no sexo. E eu queria perguntar para você, qual a visão das nossas jovens do Brasil com relação a procurar um especialista sobre o assunto para a preparação de uma iniciação sexual? Como isso está hoje? Olha, João, eu tenho uma notícia boa, né? Porque eu tenho recebido muitas meninas, que são meninas de 15, 16 anos, que inclusive eu coloquei no mundo, isso é muito gostoso, vindo conversar com a ginecologista, mas vindo com o apoio da mãe. Geralmente a primeira consulta a mãe vem junto e a mãe pede: doutor, eu trouxe hoje para minha filha te conhecer, e eu gostaria que as próximas consultas a minha filha já saiba o endereço, a minha filha já sabe vir sozinha. Eu gostaria que ela tivesse na senhora uma amiga, uma retaguarda da educação sexual. Uma confidente, pudesse confidenciar seus anseios, suas dúvidas. Isso. E isso tem acontecido. E é um processo muito gostoso a gente fazer parte disso. Ou seja, elas vêm numa primeira consulta, elas ficam quietinhas, deixam a mãe falar mais. A partir da segunda consulta, que a mãe não está, então elas realmente se colocam. São muitas perguntas, são muitas dúvidas, que são as dúvidas e perguntas que todos nós que passamos pela adolescência tivemos, mas que agora está mais liberado, não precisa conversar escondido.
Então as meninas hoje estão mais tranquilas em procurar um especialista para esclarecer o assunto. E aí nós temos a oportunidade de falar, né, de uma maneira muito tranquila e muito vasta sobre as várias opções de métodos anticoncepcionais e sobretudo que é talvez hoje a maior preocupação não só do médico, do profissional, mas dos pais, é a prevenção de doenças. Né? Então, como fazer para se cuidar? Então, o uso do preservativo masculino, feminino, o uso do anticoncepcional para não engravidar. Então, a maioria das adolescentes, elas estão orientadas porque elas procuram. E as mães estão muito mais abertas. Hoje não parece mais um tabu. Eu tenho que levar minha filha escondida no ginecologista do meu marido. Não. Os pais apoiam. O marido, obviamente... Uma relação mais estreita. A maioria dos maridos não vem, mas eu já tive casos em que os pais são separados e que a menina, por exemplo, por uma identificação maior, optou em morar com o pai e quem vem e acompanhando na ginecologista é o pai. E o pai faz questão de participar e depois ele dá a liberdade de ficar sozinho com a médica, mas ele vai até um certo ponto na conversa. Os pais estão interagindo sim, né? E isso é uma coisa muito boa, que não acontecia na nossa época. Estou conversando aqui com a doutora Lúcia Helena. Eu acho que ela está simplesmente dando uma aula aqui para nós, porque nós, pai, eu posso falar com propriedade porque eu também sou pai, é melhor a gente se juntar a eles, porque talvez seja mais simples procurar um especialista para trazer uma orientação para a nossa filha, do que depois a gente acompanhar a nossa filha ao médico para poder tratar de uma doença, tratar... de repente de uma coisa que podia ter sido evitado antes, né? Eu vou fazer um intervalo pequenininho e volto em um minutinho. A aduana da Receita Federal é a porta de entrada e saída de todas as mercadorias no Brasil e está cada vez mais moderna e ágil. A indústria nacional se beneficia com importações e exportações mais rápidas e eficientes. Quem volta de viagem do exterior pode declarar pela internet e pagar impostos com cartão de débito. O comércio também ganha com combate à pirataria. Receita Federal, abrindo portas para um Brasil melhor. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Há 10 anos o Bolsa Família ajuda a reduzir a pobreza no Brasil. E faz muito mais que isso. Coloca milhões de crianças e adolescentes na escola. Reduz a mortalidade infantil. Dá poder de compra a quem não tem. E novo rumo à vida de muita gente. O Bolsa Família faz tanto pelo Brasil que todo brasileiro acaba sendo beneficiado por ele. 10 anos de Bolsa Família. Nossa vida melhorou. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso
saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Já estamos de volta, aqui comigo, doutora Lúcia Helena. Como eu estava conversando aqui com a doutora Lúcia Helena, para mim não é novidade porque eu tenho filha também. E eu acho que essa relação estreita de pai e filho é muito importante. Mas assim, a gente faz um programa para quem está em casa e é o porquê das minhas perguntas, tirar essas dúvidas, né? Mas eu acho que é muito importante o jovem estar esclarecido. Quais são os riscos de uma jovem começar uma iniciação sexual sem estar preparada psicologicamente, fisicamente? Quais são os maiores riscos que ela corre? O primeiro risco é a gravidez, é engravidar e ter uma criança no momento inoportuno, que não era planejado, e essa jovem, obviamente, ter o seu futuro mais restrito em termos de investimento profissional, essa criança não ser uma criança tão feliz por não nascer num lar completo, enfim. A gestação indesejada, né? E se, de repente, ser um peso para os avós. Segundo lugar, a infecção, né? As várias infecções é a grande preocupação. Nós temos hoje aí o grande vilão, que é o HPV, né? Por isso que iniciou no Brasil esse ano a vacina, inclusive gratuita, né, contra 4 tipos de HPV, que são os mais oncológicos, cancerígenos. Mais ou menos, nós temos 100 tipos de HPV. E desses 100, vamos dizer, 40 são humanos, e nós temos aí uma estimativa de 3 a 4% serem cancerígenos. Então, essa infecção pode levar à alteração celular do colo do útero e é uma doença silenciosa. E na geração passada era uma das causas maiores de morte de mulher no Brasil. Hoje já nem tanto. Primeiro, pelo exame Papa Nicolau ser realizado todos os anos e pelo esclarecimento da população de como prevenir essa infecção, né? Então, a maneira que se tem a relação, o uso do preservativo, não só masculino, mas feminino também, tudo isso é muito importante ser esclarecido para o jovem, né? Então, não é não iniciar, é como iniciar, quais os cuidados que deve se tomar para começar um relacionamento sexual com segurança, com tranquilidade, que não vai se contrair uma doença que pode abreviar a sua própria vida, né? Isso sem falar do HIV, né? Que ainda existe. Tem controle, tem tratamento, mas ainda... Mas ele está aí, né? Com os seus prejuízos. E sem dúvida nenhuma, diminuindo o tempo de vida da pessoa, né? Por mais que a gente consiga prolongar e controlar, vai diminuir sim o tempo de vida. Então, as consequências podem ser drásticas das infecções. Essa é a grande preocupação. Hoje, qual é a doença que afronta a mulher ainda? O HPV ainda é o... O HPV está assustando vertiginosamente, mesmo porque na coleta de exames, no consultório, eu tenho ali de 30% a 40% das pacientes contaminadas por HPV. O HPV está... é uma epidemia hoje. Não o cancerígeno também, mas vários tipos de HPV. E com vários tipos de infecção, né? Então, o HPV realmente assusta e uma pequena parte deles é muito nocivo. Eu acho que é muito importante você que está nos assistindo prestar atenção, repensar, porque todas essas doenças estão aí. E como eu falei no início do programa, o sexo hoje ficou muito banalizado, feito de qualquer forma, até mesmo o que eu não tenho esse conhecimento, mas o que eu escuto é que às vezes uma moça consegue beijar
15 rapazes, 20 rapazes uma noite, como se fosse uma competição. Era bom você repensar, porque às vezes num leito de hospital não dá pra gente fazer isso. Eu gostaria de fazer um comentário que de 10 anos para cá, a ciência descobriu que o vírus HPV genital é o mesmo que o oral. E você falou dos 15 beijos? Sim. Então isso me fez lembrar, ou seja, o número de câncer de orofaringe e de cavidade bucal aumentou vertiginosamente no mundo por conta do sexo oral. Então a contaminação pela boca, a contaminação oral, ela existe sim e precisa se tomar cuidado. Precisa saber com quem que você está beijando, não é qualquer um. Então é bom você escutar, né, quem tem o conhecimento. Cuidado sempre é bom. Doutora, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, mas eu preciso te fazer uma pergunta, porque eu acho que é um complicador numa relação. Sabe, nós sabemos que o sexo ainda é a pilar que sustenta as relações. O homem ainda tem isso fixado na sua mente. E a mulher, ela tem um atenuante que não favorece, que é a menopausa, né? Quando chega, ela chega. Sabia que essa pergunta vinha. Sabe? Mas é que quando ela chega, estremece qualquer estrutura, a mulher muda seu comportamento. Existe alguma forma de evitar esse transtorno na vida da mulher? Bom, para eu responder adequadamente a sua pergunta, eu precisaria vir num outro programa. A casa está aberta para você. Uma hora inteira só para falar de climatério. Mas, resumindo, existe, assim, quem é o vilão do climatério? É a baixa de estrogênio. Então, só para resumir, para não demorar muito, porque nós não temos tempo, a produção estrogênica da mulher, 50% ela é periférica, vem da gordura. 25% vem do ovário e 25% da suprarrenal. Ou seja, a diminuição estrogênica, ela é só 25% do que a mulher realmente tem de produção. Então, se a mulher entrar equilibradamente no climatério, ela tem produção de estrogênio. E além da produção de estrogênio, ela tem produção também de testosterona, em baixa quantidade, mas ela tem, que é o hormônio que vai dar a libido, a vontade de ter relação, o prazer e o orgasmo. Então, nós temos assim, inúmeros tratamentos hoje, para ser breve, né? Desde a alopatia, que é o hormônio, a reposição hormonal, até outras alternativas, a antroposofia, a homeopatia, a físico-quântica, que é uma maneira nova de ver o paciente, é uma maneira de você tratar a frequência, os corpos energéticos também no climatério e que tem surtido excelentes resultados. Então, o que eu diria em breves palavras? A mulher, ela precisa frequentar o ginecologista, ela precisa procurar orientação, tem alternativa, tem tratamento, existe uma mudança, sim, mas que hoje, quando bem orientada, acaba sendo uma mudança para melhor, inclusive na vida sexual, porque ela já não vai ter mais a preocupação de engravidar, e ela vai ter a maturidade e a experiência. E não significa que ela não vai ter o prazer. Só que nós não podemos esquecer que o contexto no qual ela vive é um contexto que vai contra, porque é o momento da síndrome do ninho vazio, que os filhos batem as asas e saem, ela dedicou a vida aos filhos, os filhos foram embora, é um momento em que ela está meio que em final de carreira, ela não vê muita perspectiva. Então vamos lá, vamos tratar, vamos renovar, vamos estudar, vamos passear, vamos reconstruir outros horizontes. E por que não, vamos fazer uma terapia, vamos ver o que ficou embaixo do tapete. Então é um momento de reflexão, de renovação e de renascimento para a mulher. Pode ser tudo isso. E ela pode sair desta fase, porque o climatério é uma fase de 5 anos, como a adolescência é uma fase de 5 anos, uma mulher mais equilibrada, mais madura e mais feliz. É mais ou menos isso. Olha, estamos chegando ao fim de mais um programa, mas antes eu ia pedir para você
Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, onde encontra você? O meu consultório, sim. O telefone 5562-8086. Tem o meu e-mail, que é lhschnee. Schnee se escreve CHNEE @uol.com.br. Foi um prazer te receber aqui. Igualmente, muito obrigada. Eu digo para você que vale a pena. Ela está aqui em São Paulo, acho que 30 quilômetros daqui até lá. Eu costumo dizer sempre, quando eu tenho a certeza que vou ser feliz, eu viajo quilômetros para ficar 2 minutinhos onde eu vou ser feliz. Eu acho que tratando da sua saúde, se tratando da sua saúde é importante. O telefone está aparecendo aqui no GC. É aqui do ladinho, eu acho que vale a pena, se você tiver algum desses problemas ou alguma dificuldade, procurar a doutora Lucilena. Será um prazer. Foi um prazer te receber aqui. Mais uma vez, eu agradeço. Obrigada. Você é meu amigo de casa, muito obrigado pela sua companhia. Sábado que vem estaremos de volta e eu conto com a sua companhia novamente. Um beijo no seu coração e até lá.